Hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, um cara que eu gosto muito, fantástico, assim, hoje é um parceiro, quase um sócio, né, Alfredo? Mas assim, deu trabalho, esse cara fugia de mim, mas eu consegui ir atrás dele, a gente conseguiu fazer bons negócios, a gente vem trabalhando junto num projeto muito lindo, que certamente vai fazer parte também um pouco da conversa dele, que hoje chama de Hub Plural. O Hub Plural a principal atividade, né, de Alfredo. Ele lidera esse espaço que a gente não vai chamar de coworking, mas também não chama de empresarial. É um mix disso tudo aí, é um espaço realmente de convivência de empreendedores e empresas e negócios. Mas além disso, ele também é organizador de TEDx, então já organizou mais de um TEDx, já participou de eventos internacionais aí também nessa direção. Já foi também membro da rede do Impact Hub, né? Antes de ter o Hub Plural, ele também fazia parte, inclusive, da rede do Board de Directors lá do Impact Hub global. Facilitador do Empretec. Eu não tive a sorte de tê-lo como facilitador na época que eu fiz. Alfredo, não sei se eu falei tudo, mas deixar você com a palavra. Fique à vontade, a casa é sua, literalmente, né? Bom, gente, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado pelo convite, Aba. Obrigado pelo convite de todo mundo aí que está fazendo parte desse programa. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando ideias, pensamentos, reflexões que eu tenho e coisas que eu coloco em prática na minha vida pessoal, na minha vida profissional, da forma como eu encaro a vida e vem fazendo bem danado para mim, vem fazendo bem danado para as pessoas que convivem comigo, para minha família. E hoje eu recebi esse desafio aí de falar sobre aprendizagem contínua, né? Sobre desaprender coisas que a gente aprendeu que não fazem sentido hoje, mais nenhum nos dias de hoje, né? Como é que a gente reaprende coisa completamente diferente do que a gente foi ensinado, né? Como é que a gente quebra um bocado de amarra que a gente mesmo criou lá atrás, pensando que estava fazendo uma coisa boa, quando na verdade não estava. Enfim, e aí Guilherme me forçou a fazer uma reflexão profunda aí, voltar um bocado de tempo atrás para tentar trazer e resgatar alguns insights aí do que eu acredito que aconteceu com a gente e principalmente o que é que eu acredito que vai ser o futuro desse negócio que se chama aprendizagem, né? Que se chama educação. Eu preparei uma apresentação. Eu não sou especialista em PowerPoint, tá, pessoal? Nem sou designer, nem nada do tipo, mas eu fiz ela com muito carinho. Eu espero que vocês gostem, espero que funcione. E eu prometo ser objetivo, tá? Então, como o Guilherme falou aí, esse é o meu Instagram. Eu estou compartilhando um bocado de reflexão, de pensamento, de vida real. Eu trago vida real, né? Ou seja, eu tento trazer coisas do que acontece na vida da gente sem purpurina, né? sem maquiagem, sem nada parecido, mas coisas que sejam realmente relevantes, que tem algum valor, né, para quem está lendo ali. Mas, enfim, eu preparei essa apresentação e aí eu trouxe, vocês que são da área da educação, né, vocês que trabalham com isso já devem ter visto esse quote aí, já devem ter visto essa frase milhões de vezes, que é acreditada, o Alvin Toffler, né, um dos primeiros futuristas. E aí ele diz exatamente o tema do que vai ser a conversa da gente hoje, né, que os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler nem escrever, mas aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Principalmente num mundo de conectividade instantânea e aprendizado contínuo e comunicação imediata, né? Onde as coisas parecem que precisam ser para ontem, tudo para ontem, e acaba não trazendo tempo para processamento de informação, para consolidação de aprendizado, para reflexão, para que a gente possa aprender a pensar como nós mesmos, né? Então isso aí tá, por mais clichê que seja, tá mais atual do que nunca. Então esse sou eu, né? Esse é um pouco de quem sou eu que vai estar falando com vocês aí nos próximos minutos. E quem é o Alvin, né? Que é aquele cara da citação lá. Basicamente, como eu falei já, né? É considerado um dos primeiros futuristas e é o cara que pela primeira vez trouxe a seguinte frase: o mundo mudou, né? Falar de o mundo mudou hoje é clichê, mas lá atrás, lá na década de 80, lá 1983 mais ou menos, né, ninguém pensava sobre isso, foi quando o Alvin trouxe esse questionamento. Primeiro, o mundo não mudou, ele está mudando, né? Nós somos uma geração de transição, né? Então, não é que o mundo mudou, ele está mudando, né? Gerúndio, está acontecendo à medida que a gente está falando aqui, à medida que a gente está conversando aqui, à medida que a gente está dialogando. E nós somos parte do fenômeno, né? Nós somos parte dessa mudança, estamos dentro dele, ou seja, à medida que o mundo muda, a gente muda com o mundo e a gente muda o mundo de volta e a gente cria um ciclo
né, quase infinito aí de transformação mútua, né? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Que provavelmente a gente vai estar vivendo em constante mudança ad eterno, diferentemente do que acontecia, sei lá, centenas de anos atrás. Se você pegasse uma pessoa que viveu nos anos de 1300 e botasse essa pessoa para adormecer durante 100 anos e ela acordasse nos anos 1400, ela não ia perceber muita diferença, né? Ela não ia sentir tanta diferença no mundo 100 anos depois. Hoje em dia, se você adormece por 5 anos, meu amigo, que porra foi que aconteceu? Principalmente quem, né, dormiu em 2019 e acordou em 2020, né? Meados de 2020, né? Fica perdidinho nessa história. Então, e a terceira parte é que o fenômeno, na minha visão, ele está apenas no começo. A gente não tem a menor ideia do que está por vir ainda. A gente está, né, começando a pegar essa onda em formação. Então, tem muita coisa que a gente não sabe dizer, né? Eu acho que seria muita presunção dizer exatamente o que é que vai ser, como vai ser, e etc., ou prever o futuro. Então, esse é um dos livros do Alvin, né? Lá, a terceira onda que ele chama, né? Que é quando ele crava essa frase também que ficou super famosa, que é que nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas estamos vivendo uma mudança de era. Ele trouxe isso lá em 1983. Diz, basicamente, nesse livro, né? Ele traz a seguinte questão, né, que a gente está diante de uma revolução, não de uma evolução, não de uma mudança, mas de uma revolução, no sentido que muda a forma como a gente vive, muda a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, muda a forma enquanto a gente aprende a como viver nesse mundo novo que está se desenhando, né? Diante disso tudo, né, como é que a gente vai fazer? O que é que vai ser? Eu fui estudar, eu fui ler esse livro aí, o The Paleo Manifest, do John Durant, onde ele separa a história da humanidade em 5 eras. Então, basicamente, o que é que diferencia uma era da outra são grandes revoluções. Lembra que o Alvin falou, né? A gente está diante de uma revolução. E o que é que ele quer dizer com isso? Para sair de uma era para outra, de uma era animal para paleolítica, né? para agrícola, para industrial e digital, quais foram as grandes revoluções que aconteceram que marcam essas mudanças de era? E aí, a gente, basicamente, né, foi educado num sistema e temos que aprender a operar em outro sistema. E aí, o que é que está acontecendo, velho? O hardware é industrial e o software é digital. O que é que eu quero dizer com hardware industrial? A escola ainda é industrial. Só que o software, ou seja, a nossa vida hoje, ela acontece digitalmente, ela acontece num formato digital dentro da era digital. E por nós sermos uma geração de transição, é onde a gente está bugando. E aí, o que é que acontece da tela azul, né? E essa tela azul, hoje, ela reflete em crises de ansiedade, transtorno bipolar, aumento de depressão, aumento de suicídio, principalmente em jovens. Tudo isso é resultante desse conflito de eras aí, né? De aprender a ser educado num sistema e ter que aprender a operar em outro, né? E aí tá dando pau mesmo na sociedade, né? A gente tá vendo aí uma geração de desorientados, né? E aí o que é que acontece, né? Uma geração de analfabetos. Entenda-se analfabeto no conceito do que o Alvin falou lá atrás, né? Não saber desaprender coisas que foram aprendidas que não servem mais, serviram muito bem há um tempo atrás, mas hoje não servem mais de nada, né? Então, como deixar isso para trás e seguir em frente? Esse é um grande desafio. E aí, como é que a gente surfa essa onda, né? Esse é o grande X da questão e foi de onde eu parti para trazer para vocês aí um pouco do que eu vou falar agora, né? Ainda hoje, né, nas faculdades de economia, administração, ciências humanas, se estuda, velho, Taylor, Fayol, Ford, nas universidades, né? Ou seja, as pessoas elas estão tendo que aprender detalhadamente um modelo que não é mais aplicado hoje em dia, ver o tamanho do problema. E aí, quais eram as características que representam esse modelo industrial, né? São essas 4, basicamente. É um modelo que é linear, segmentado, repetitivo e previsível. O que é que eu quero dizer com isso? Para pensar, a lógica industrial ela é toda montada em cima desses 4 pilares, né? Pilar linear. Era um modelo segmentado, então você tinha a segmentação da linha de montagem da fábrica. Na fábrica você tinha o quê? O chão de fábrica, né? Por isso que se chama chão de fábrica, e você tinha o administrativo, que eram os escritórios. E os próprios escritórios eles eram segmentados, né? Então, o cara do financeiro não sabia absolutamente mais nada a não ser as finanças do negócio. E por aí vai, então era extremamente segmentado. Repetitivo porque você fazia massificamente a mesma coisa, repetidamente, até o fim da sua carreira, né? E era previsível porque você sabia exatamente, pô, entra desse jeito e sai desse jeito, né? Se sair diferente disso aqui, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu sei qual é o resultado que eu quero no final. Porque eu já repeti isso
milhões de vezes lá atrás. Esse processo ele foi todo segmentado e ele foi feito para acontecer etapa após etapa de uma forma linear. Então, eu me debrucei um pouco sobre essas características porque eu vou fazer um paralelo sobre o sistema educacional massificado. E aí, quando a gente faz um paralelo entre a escola e a fábrica, o que é que a gente percebe, velho? Quando a gente olha para as características, elas são basicamente as mesmas. Então, quando a gente faz esse paralelo, a gente vê que tem alguma coisa bizarramente errada no sistema educacional de hoje. Só que ele funcionou muito bem lá atrás. O sistema educacional, da forma como a gente conhece hoje, ele foi muito bem sucedido pelo motivo que ele foi criado, que era exatamente uma fábrica de pessoas que estivessem aptas a trabalhar em fábricas. E aí hoje, ainda assim, permanece essa mesma coisa, né? As escolas elas estão preparando pessoas para um mundo que não existe mais, né? Vê o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar. E aí a gente está diante de uma crise de identidade, né? Esse é o grande problema. E aí a lógica digital, a gente vem para empresas como IBM, Intel e a lei de Moore, né? Ou seja, isso dá nascimento ao que a gente chama do crescimento exponencial. E aí as características, né, as bases fundamentais da lógica digital são essas, né? Ou seja, é uma lógica completamente não linear, multidisciplinar, extremamente conectada e exponencialmente imprevisível. Ou seja, o contrário da lógica industrial. Então, vê o tamanho da bronca que a gente tem na frente da gente, né? Principalmente a nossa geração, que a gente foi educado naqueles 4 pilares que hoje a gente está vivendo no mundo, que é o completo oposto daquilo dali, né? A multidisciplinaridade, a gente precisa entender, incorporar e se sentir confortável com ela. Hoje, velho, a gente tem que entender que a gente vive nesse mundo de conectividade instantânea, né? Coisa que a gente não nasceu nesse mundo de conectividade instantânea. O que é que isso tem a ver com a educação, né? O que é que isso tem a ver com a aprendizagem? Em 1987, um cara chamado Malcolm Knowles, ele traz um princípio da andragogia. Esse princípio da andragogia significa a forma como pessoas aprendem. E aí é uma forma de orientar adultos e jovens e crianças a aprender. Essa abordagem ele traz especificamente para adolescentes e adultos de como aprender, que é pegar aquilo que o Alvin trouxe lá naquela citação no começo e colocar em prática. E os princípios da andragogia é exatamente esse, né? A gente só aprende aquilo que a gente quer. Exemplo, pega aquela matéria que tu gostava, que tu queria aprender na época de colégio e vê se não era fácil de aprender, ou pelo menos a sensação de facilidade. O segundo ponto, a gente aprende quando entender o porquê que a gente precisa aprender. Ou seja, eu tenho que correlacionar o que eu estou aprendendo com o que eu estou fazendo. Tem que ter sentido aquilo dali. O terceiro princípio, a gente só aprende fazendo. Não adianta. E o quarto, que a gente aprende quando a ocasião está relacionada com situações reais do nosso dia a dia. Então, esses são os 4 princípios da andragogia. E qual foi o framework que eu descobri? Que eu cheguei para mim, que eu chamo dos 4 sets. Né? Então, o primeiro é o que eu chamo do will set, né? Ou seja, é o meu conjunto de motivações intrínsecas, o eu quero. Tem um mindset, no sentido da cognição, modelo mental, ou seja, eu consigo entender isso. Eu consigo entender o que eu quero aprender e eu consigo entender principalmente o porquê que eu tenho que aprender isso daí. Né? Aí vem o skill set, ou seja, o meu conjunto de comportamentos, o fazer. Eu tenho que fazer. O que é que eu vou fazer com isso que eu estou aprendendo? E por último vem o tool sets, que é o conjunto de ferramentas que eu vou aplicar, né, para poder colocar isso em prática. E aí quando eu consigo alinhar esses 4 sets, ou seja, eu quero, eu entendo, eu faço e eu uso, o processo de aprendizagem ele se torna muito mais efetivo. Ou seja, eu saio de um estágio de memorizar, decorar e replicar para um modelo onde eu passo a querer, entender, fazer e saber aplicar. Ou seja, ele é muito mais profundo, ele é muito mais enraizado. E aí eu consigo construir o meu próprio repertório de coisas, de aprendizados e de conclusões e de reflexões e de pensamentos e de ideias. E quando a gente faz um paralelo, né, da andragogia com os 4 sets, a gente vê que eles estão bem alinhados. Então, o que é que eu acho? Como é que vai ser a forma de aprendizado, não do futuro, mas de hoje, né? Já que a gente está falando de aprendizado contínuo, né? Tudo aquilo que eu vou fazer da minha vida, tudo aquilo que eu preciso aprender, o que eu quero aprender, se eu conseguir alinhar esses sets aí, se eu conseguir entender com clareza
né, o porquê que eu quero aprender aquilo dali. Eu entendo a importância de aprender aquilo dali. Eu consigo fazer, eu consigo aplicar aquilo ali no meu dia a dia. Cara, vocês vão perceber como vai mudar a forma que vocês encaram o aprendizado, né, como a natureza do aprendizado, que é aprender e não decorar, né, e não memorizar. E aí, é o que eu falo lá, né? Se você não acredita no que eu estou dizendo, acredito no meu colega de profissão, né? Que é um Einstein, né? Que ele tem essa citação que eu adoro, né? Que diz assim: quando você ensinará seus filhos a questionar a vida, os dogmas, as mentiras e as farsas que o Estado e a educação contemporânea lhe injetam nas veias à força, né? Eu prefiro uma criança rebelde, crítica, criativa e autônoma em lugar desses pobres criaturas domesticadas, né? Pronto. Agradecer a ABA por estar promovendo isso aqui, né? A Embaixada dos Estados Unidos por ter feito essa integração aqui desses centros, mas a gente está junto nessa, estamos construindo um evento lindo, e especialmente agradecer ao Alfredo, né, por dedicar aí esse tempo. Eu sei que a sua agenda tá agitada, a gente até conversou um pouquinho, você agora vai correr para cuidar lá do Lucas, né? Mas tirou esse tempinho, conseguiu estar aqui com a gente. E aí eu deixo com você uma palavra final, se você queira deixar algum comentário, alguma coisa, mas obrigado aí a todo mundo. Cara, a mensagem final é só de agradecimento mesmo, né? Agradecer aí pela oportunidade de compartilhar um pouco das ideias aí com vocês. Agradecer a possibilidade do papo ser um pouco mais cedo, porque lá em casa quem dá o banho do menino antes de dormir sou eu, e é um momento meio com ele que eu faço de tudo para não perder. Eu tento botar todos os meus compromissos até esse horário, mais ou menos 6h30, que é para dar tempo de eu chegar e curtir um pouco ele antes de dormir, né? Então, obrigado por ter me proporcionado estar com vocês e poder chegar a tempo lá para botar ele para dormir aí. E dizer que estou à disposição, né? Para mim é sempre um prazer poder propagar esse tipo de conteúdo, espalhar esse tipo de ideia, gerar esse tipo de reflexão. Uma das coisas que eu amo fazer, né? Então, estou à disposição. Tenho compartilhado muito conteúdo lá no Instagram também. E, vai ser um prazer estar com vocês aí. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Que ficou. Espero que tenha valido a pena. Valeu, com certeza. Um grande abraço aí, então, a todo mundo. Um cheiro e até a próxima live. Certo? Valeu, tchau.